Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós falaremos sobre os símbolos e os tipos de fórmulas químicas. Os símbolos representam os elementos químicos. Na tabela periódica, os elementos químicos são representados pelas letras iniciais de seus nomes, sendo a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Quando o símbolo químico é constituído por uma única letra, ela é maiúscula. O nome de alguns elementos tem origem latina ou grega. Por esse motivo, nem sempre o símbolo químico corresponde às iniciais da nomenclatura adotada em português. Há elementos cujo nome homenageia planetas, locais ou cientistas que os descobriram, como é o caso do Mercúrio. Mercúrio é o nome dado em homenagem ao planeta Mercúrio, porém, em latim, ele se chama Hydrangeum, e o seu símbolo, então, foi retirado do nome em latim, tá? As fórmulas representam a composição das substâncias, ou seja, podemos identificar a quantidade e os tipos de átomos que formam as moléculas. As moléculas podem ser representadas pelos seguintes tipos de fórmulas: a fórmula molecular, que é a representação mais simples e aponta apenas quantos átomos de cada elemento químico constitui a molécula, ou seja, ele vai indicar o tipo de elemento e a quantidade de átomos desse elemento na molécula. Então, aqui no caso do sulfato de ferro, nós temos o ferro, o enxofre e o oxigênio, e a quantidade é de 1 ferro para 1 enxofre e 4 átomos de oxigênio. No caso do iodeto de potássio, nós temos o potássio e o iodo na quantidade de 1 potássio para 1 iodo. E o peróxido de hidrogênio, a nossa conhecida água oxigenada, né? Nós temos então presente nessas moléculas o hidrogênio e o oxigênio na quantidade de 2 hidrogênios para 2 oxigênios. Nós temos também a fórmula eletrônica, que indica os elétrons da camada de valência de cada átomo e a formação dos pares eletrônicos. Então, ele pode ser representado por pontinhos de cores diferentes, ou então eles podem ser representados por figuras diferentes, pontos, X, tá? E assim eles estão representando a formação dos pares eletrônicos. Já a fórmula estrutural indica as ligações entre os átomos. Cada par de elétrons entre os átomos é representado por um traço. Então, aqui no caso das ligações simples, nós temos um traço para cada ligação simples. Nas ligações duplas, nós temos 2 traços, né? Inclusive aqui também nos anéis, né? E nas ligações triplas, nós temos aqui 3 traços para representar esse tipo de ligação. E por fim, a ligação iônica, que indica o grupamento iônico. Ela indica a proporção dos íons no aglomerado iônico. Então, como exemplo aqui nós temos o óxido de alumínio, que é formado pelo cátion alumínio e o ânion oxigênio. Nós temos também aqui o hipoclorito, formado pelo cátion sódio e o ânion hipoclorito. O hipoclorito é formado por cloro e oxigênio. Nós temos também o sulfato de ferro 3, composto pelo cátion ferro e pelo ânion sulfato. Também o sulfato é composto pelo elemento enxofre e o elemento oxigênio. E por fim, o sulfeto de sódio, composto pelo cátion sódio e pelo ânion enxofre, ok? Então, essas foram as fórmulas, os tipos de fórmulas que nós encontramos, né, na química, no estudo da química. Qualquer dúvida vocês podem me procurar e te vejo na próxima aula. Um beijo e até lá!